conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Esse tem que ser o nosso objetivo de sempre. Hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica. Hoje é 2 Crônicas, capítulo 18. Se você tem sua Bíblia, então prepare ela para ler junto comigo. Se não, acompanhe aqui porque eu vou pôr no ecrã também, tá bom? Mas antes de tudo, sempre lembrando, nós apresentamos a nossa meditação a Deus. Vamos pedir que Ele dirija a nossa vida. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso eu peço, suplico que o Senhor fale conosco, nos abra o entendimento, nos dê o entendimento daquilo que é a Tua vontade para nossas vidas. Eu entrego essa meditação ao Senhor e peço que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Versículo 1 diz: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância e aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porém Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então quer dizer, ele odiava o profeta porque ele odiava a Deus. Como ele fazia tudo errado, ele não queria ser contrariado, né? O comentário do 7. Micaías transmitia fielmente a mensagem de Deus e por isso era odiado por Acabe. Enquanto todos os outros profetas pronunciavam boas palavras ao rei, ele proferia advertências e juízos divinos. Ainda hoje é assim. Os homens que pregam o que as pessoas gostam de ouvir são benquistos. Porém, os que confrontam o pecado sofrem duras oposições. Muitos frequentam a igreja esperando escutar pregações que lhe agradem, mas quando isso não acontece, ficam insatisfeitos. A palavra de Deus só anima, como também confronta e exorta, enquanto a disciplina nos leva à salvação, a adulação nos conduz à perdição. Assim, muitos não gostam de ser contrariados, pois preferem continuar no caminho errado, da mesma forma que o rei Acabe. Seguindo o texto para o 8. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E também os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todos consumires. Então, ele gostava de ser enganado e bajulado também, né? E isso pode ser um laço no futuro para que a pessoa possa se perder. 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, esse lhe disse: Micaías, iremos a Ramote
Ramote de Gileade à guerra? Ou deixaremos de ir? Ele disse, subi, triunfarás e serão dados nas vossas mãos. Eu imagino que quem foi chamar ele deve ter ameaçado ele e falado, olha, você vai falar assim. Então obrigou ele a falar, não é que ele mentiu, é que talvez ele tenha sido obrigado a falar dessa forma. E aí diz assim, no 15, e o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei para não me falares senão verdade, em nome do Senhor? Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, esses não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e ainda prevalecerás? Sai e faze-o assim. Então quer dizer, um espírito. O que acontece no mundo espiritual, que você não vê, mas que está acontecendo. O diabo, ele planeia destruir você. Ele planeia destruir a mim. Então, nós temos que estar sempre vigilantes e preparados para combater esse mal. Nunca desguarnecido, né? Nunca desprotegido, mas sempre perseverando e lutando. Ele diz no 22, agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Talvez você diga assim, mas foi Deus, né? Porque no entendimento deles, o mal e o bem vinha do próprio Deus. Eles não tinham essa visão espiritual que o Senhor Jesus nos deu. Ele falou assim em João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, quando uma pessoa está passando por lutas, problemas, ele identificou quem era o mal. Por exemplo, o homem que estava possesso entre os sepulcros, ele mandou aquele espírito embora. Uma mulher, filha de Abraão, na fé e também na descendência de sangue, ela andava encurvada e Jesus mandou aquele espírito de enfermidade embora. E ele falou, não seria justo mandar ou livrar essa filha de Abraão das garras de Satanás? Então, quer dizer, ele identificou quem é o autor da maldade e que ele é o autor do bem. No 23, então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. O comentário daqui, do 15 ao 26, diz, eu persuadirei. Acabe consultou Micaías, mas acabou seguindo os próprios pensamentos. Iludido com a mentira proferida pelos falsos profetas, usados por espíritos enganadores, Acabe seguiu na batalha e morreu. Muitos vivem assim hoje em dia. Dizem fazer a vontade de Deus, mas seguem seus próprios desígnios. Assim, por estarem inclinados a si mesmos, se deixam levar por ilusões malignas e pelos próprios sentimentos. O resultado dessa combinação não pode ser outro senão a morte espiritual. Daí nós temos que vigiarmos e aproveitarmos, por exemplo, a igreja que nós temos, que incentiva você a usar a sua fé, mostra como você usar a sua fé como uma ferramenta de combate contra o mal. No 27, disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos.
Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Como se pudesse, impedir a ação de Deus fazendo isso. Os planos de Deus. No 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e disse, e Deus os desviou dele. O comentário do 31. Clamou e o Senhor o ajudou. Em meia batalha Josafá gritou pelo Altíssimo, e ele o ouviu. O rei se arrependeu da desastrosa aliança feita com Acabe, por isso houve livramento. Quando invocamos ao Senhor, os planos malignos contra nós são frustrados e as circunstâncias ruins mudam. Acabe escondeu sua identidade para não correr o perigo e morreu. Josafá, porém, ficou exposto à morte e foi salvo. Aqueles que vivem em desobediência voluntária à palavra estão com sua vida e a sua alma correndo sérios riscos de se perder. Pode haver salvação, mas é preciso rendição total a Deus. Então, quer dizer, enquanto Josafá clamou a Deus e Deus livrou, quer dizer, protegido. Acabe estava disfarçado para estar protegido, mas isso não impediu a ação de Deus agir contra ele. Assim também, por exemplo, a pessoa que pensa usando um amuleto, um trevo de 4 folhas, uma pata de coelho, uma imagem de um santinho no bolso, enfim, simpatias, que são muitas por aí, a pessoa pensa: eu estou protegido por isso aqui. Até aquela figa, feita em mão. A pessoa: não, eu estou protegida por essa figa. Mas aí vem o mal, alguém faz uma bruxaria, alguém faz alguma coisa e esse mal toca naquela pessoa, destrói a vida dela. Então, cuidado com as coisas que você acredita. 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou um arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse os carreteiros: dá volta e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. O comentário diz: a morte encontrou Acabe. Apesar de se disfarçar para despistar o seu inimigo, ele foi morto por uma flecha atirada sem alvo definido. Acabe era cruel e vivia em desobediência ao Senhor eterno. Por isso chegou o momento de colher as consequências de sua rebeldia. Por mais que alguém tente esconder, disfarçar ou mentir, uma hora o seu pecado o encontrará. Portanto, o ideal a fazer é reconhecer as próprias transgressões e pedir perdão ao Altíssimo. Melhor mudar de conduta antes que a seta do mal o encontre e o faça perder a salvação. Por isso que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Vamos guardar a fé, manter a boa consciência para que Deus seja conosco. Segundo Crônicas 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. O comentário diz: Jeú repreendeu Josafá por ajudar Acabe, que afrontava o Altíssimo com sua infidelidade e corrupção espiritual. No entanto, Josafá foi humilde e se arrependeu de seu erro. Por isso escapou da morte. Todos nós estamos sujeitos a sofrer influência do meio em que vivemos. Por isso é necessário vigilância redobrada quanto à amizade que não agradam ao soberano Deus. Às vezes, não é preciso ser amigo de algum incrédulo para ter a comunhão espiritual prejudicada. Em muitos casos, uma única palavra carregada de malignidade é capaz de abalar a confiança e minar a fé no Altíssimo. Então, daí o vigiar,
estarmos sempre em vigilância para não deixarmos cair nas armadilhas que o diabo tenta armar contra nós. 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornasse ao Senhor Deus os seus pais. Então, quer dizer, ele fez o bem, ele se arrependeu, as atitudes dele mostrou isso. Quer dizer, uma fé acompanhada de obras. No 5, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazei, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. O comentário diz: Deus não aceita suborno. Josafá regressou a Jerusalém, designou juízes para toda a nação, a fim de garantir o respeito à lei mosaica. Ao fazer isso, o rei cumpria a vontade divina, pois era a obediência aos mandamentos sagrados que tornava o povo de Israel distinto dos demais povos da terra. E se você parar para analisar, aqueles povos das outras terras eram fiéis aos seus deuses, né? Por exemplo, hoje você encontra pessoas de várias religiões e que são fiéis à sua religião. Mas quando se convertem para Deus, não são às vezes capazes, né? Eu falei converte, mas não é porque não se converteu. Mas ela não consegue ser fiel ao Deus que ela não consegue ver. Ela conseguia ser fiel a uma imagem, mas não consegue ser fiel hoje à palavra de Deus, né? E seguindo aqui o texto. Além disso, Josafá enfatizou que os juízes não julgariam baseados em critérios humanos, mas conforme os princípios espirituais. Fazendo assim, suas decisões seriam corretas, pois de Deus procede toda a justiça e os seus padrões estão baseados na verdade. O Senhor não aceita suborno, pois é imparcial e santo. Por isso, todos, sem exceção, estão sujeitos à mesma lei. Isso mostra que quem deseja servir bem as pessoas em todos os sentidos só conseguirá isso se viver em total submissão ao Altíssimo. E eu acho isso extremamente forte e necessário para nós hoje. Por isso, vamos servir a Deus. Conforme nós estamos meditando, você está aprendendo como servir a Deus. Se você seguir até o final comigo, você vai perceber que você vai mudar em muitas coisas, em muitas atitudes, em ações e reações. Isso é Deus trabalhando em nós. Quando é que vai parar? Quando nós morrermos. Porque enquanto estivermos vivos, nós estamos aprendendo alguma coisa. Eu digo a você, se você voltar a ler a Bíblia como nós estamos lendo, ou livro por livro, separadamente, enfim, você vai perceber que Deus vai começar a falar de forma diferente com você, como está falando agora. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, Deus me fala algo novo. No 8, e também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. E em toda diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatuto e juízo, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazia assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. E quem são os bons? É quem obedece. É simples. Então, se você quer que Deus seja com você, então faça o que é certo. Eu lembro que Deus colocou 2 montes, né? Haviam 2 montes, o Gerizim e o outro agora é Ebal. Não lembro agora, desculpa se eu errei o nome. Mas um dos montes mandou
um grupo de pessoas ir lá e proferir bênçãos. E depois mandou outro grupo no outro monte proferir maldições. E Deus falou assim, Israel, agora escolhe, né? Vida ou morte, bênção ou maldição. Eis que proponho a você isso. Então, e ele falou, escolha a vida para que eu possa ser com você. Então, em outra passagem ele falou assim, se o meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu de pronto lhe abateria o seu inimigo. Quer dizer, o que estava faltando? A pessoa escolher o bem para que Deus pudesse abater o inimigo dela. Então, Deus só está à espera disso, minha amiga. Que você se decida que lado que você vai ficar do muro. Não existe um lado neutro nessa batalha. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. Faz sua escolha, porque amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Põe o seu gosto no vídeo, põe aí o seu comentário e manda esse vídeo para alguém, vamos evangelizar, né? Você pode mandar esse vídeo para as pessoas que você conhece, incentive elas a ler a Bíblia junto com você, tá bom? Deus abençoe abundantemente.